De volta com Justiça em Ação. Bom, chegamos ao momento muito especial dentro do programa, que é o debate jurídico. E eu conto com dois feras, doutor Rômulo Serra e o doutor Duarte Júnior, que está à frente do PROCON. Doutor Rômulo vai tirar algumas dúvidas do que nós temos aqui por e-mail, e o doutor Duarte Júnior, que está à frente do PROCON, vai falar como que o PROCON tem agido em prol da sociedade. Nós temos visto que realmente tem sido muito efetivo a participação do PROCON no dia a dia da sociedade. Doutor Rômulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fidelix. Primeiramente, boa tarde. Para mim é uma honra e satisfação dividir esse espaço aqui com o doutor Duarte, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do PROCON. E espero mais uma vez contribuir para dirimir as dúvidas da população em geral. Doutor Duarte, mais uma vez é uma honra tê-lo aqui junto conosco na TV Guará. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Já parabenizo a iniciativa. É de extrema importância para o cidadão maranhense ter um programa como o seu, orientando ele, empoderando acerca dos seus direitos, não só como consumidor, mas seus direitos enquanto cidadão. Então é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com vocês. Esse debate não vai ser bem um debate, é mais um debate no sentido de discussão, de abrir à sociedade assuntos do dia a dia. O posicionamento do Rômulo vai ser, do doutor Rômulo, vai ser enquanto advogado, e do doutor Duarte Júnior enquanto diretor do PROCON, né? Mostrando que, no caso concreto, o PROCON tem feito também um trabalho e mudado a vida de muita gente aí da sociedade. Primeiro tema, vamos ao primeiro tema, taxas em universidades. Doutor Rômulo, eu passei um período aí meio atribulado, né, com algumas situações na faculdade. Me cobraram uma taxa de transferência e também, especificamente nesse caso concreto, cada período em que o aluno esteve na faculdade foi cobrado um adicional sobre o período que ele passou, né? Por exemplo, 5 períodos, uma taxa de R$50, 50 vezes 5. E aí eu queria saber do senhor como que o telespectador procede quanto a isso. Ele paga essa taxa e, enfim, como é que ele faz para adquirir, de repente, o histórico dele, o certificado de conclusão? Bom, Fidelix, essa é uma situação que nossas instituições de ensino superior têm praticado com contumácia. O que eu digo nesse tipo de situação é que é até interessante falar, para não ficar distrito só ao histórico escolar, no escolar, nós podemos falar também do certificado de conclusão de curso, da expedição de diploma. Existe uma portaria, uma portaria normativa expedida pelo Ministério da Educação, é a 40 de 2007, mais especificamente no artigo 32, ela diz que expediu para a expedição do diploma, esse serviço já está incluído nos serviços educacionais prestados. Portanto, não ensejando qualquer tipo de situação ou de cobrança. Ressalvadas as hipóteses, no caso de o aluno, por opção do aluno, no caso, ele fazer uma solicitação de um papel diferenciado, de uma gráfica, um tratamento gráfico diferenciado, por opção do aluno pode ser cobrado esse serviço adicional. Mas para a expedição de diploma, não. Já com relação, diga-se, de passagem, que todo contrato de serviço de prestação educacional é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa situação específica, ela é admitida no caso, o contrato é celebrado entre o contratante aluno e a instituição de ensino superior, que nesse caso e nessas situações deve constar nesse contrato todas as taxas, os encargos e os ônus que devem ser cobrados para a prestação do ensino. Ao meu modo de ver, no pagamento da mensalidade, com o pagamento dessa mensalidade, essas taxas que são cobradas, como o histórico escolar, como o certificado de conclusão de curso, dentre outras, eu creio que elas não podem ser cobradas, são tidas como ilegal. E elas vão de encontro, no caso, contra, na realidade, ao Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que diz respeito aos artigos 39, inciso 5º, e 51, inciso 4º, que falam, respectivamente, das práticas e das cláusulas abusivas do contrato de prestação de serviço. Doutor Duarte, eu fico até meio pensativo, porque é um tema... O senhor é professor universitário, né? Mas nos bastidores o senhor me deu total liberdade de lhe fazer essa pergunta. Como que o PROCON tem procedido? E também essa pergunta é específica do Silma, né? E o senhor é professor do Silma, mas o senhor me deu ampla liberdade de fazer a pergunta. Como que o PROCON tem procedido com essas situações, taxas abusivas nas instituições de ensino?
Na verdade, como você bem falou, eu sou professor do SEUMA, não advogado do SEUMA. Eu sou professor do SEUMA, recebo meu salário para dar aulas, inclusive ensinar os alunos a teoria. E recebo, enquanto servidor público do Estado, uma contraprestação salarial para colocar a teoria em prática. Então, nós já agimos não só em face da Universidade SEUMA, mas também em face de outras universidades, como, por exemplo, Pitágoras, Estácio, enfim, garantindo o cumprimento dessa legislação que muito bem o Rômulo citou. Além da portaria, existe uma lei federal também que regulamenta esse caso, onde inibe a cobrança de taxas adicionais para emissão de histórico, diploma. O que é importante ressaltar ao consumidor é que ele é o fiscal da relação de consumo. Diante dessa cobrança, o consumidor ele tem que ter fé, ele tem que acreditar que ele denunciando o caso dele será resolvido. Muitos consumidores passam por problemas como esse e não procuram um PROCON, não procuram um advogado, não confiam que aquele caso pode ser solucionado. Eu ratifico. Não há diferença entre a teoria e a prática. Se na prática está diferente é porque está completamente errado. O consumidor ele tem que denunciar para que os órgãos de defesa do consumidor possam agir, não só na defesa daquele consumidor específico, mas também de toda a coletividade e buscar também auxílio de um advogado para fins de indenização por danos morais, danos materiais, quem sabe lucros cessantes. Então é muito importante que o consumidor denuncie. Um outro ponto que cabe frisar é a cobrança pela emissão do histórico 2 vezes no mesmo semestre. De acordo com a legislação, caso o aluno solicite pela segunda vez aquele histórico no mesmo semestre, pode ser cobrado uma taxa adicional, porque o que a legislação garante é a gratuidade da primeira via. Agora, uma segunda emissão dentro do mesmo semestre pode ser cobrado àquele aluno. É essencial que o consumidor, diante de qualquer irregularidade ou qualquer dúvida, denuncie ao PROCON ou peça auxílio de um advogado. Perfeito. Bom, eu queria pedir à direção que colocasse o último tema, o crédito versus dinheiro. Eu fui surpreendido, agora recentemente, fui colocar gasolina no meu carro, no meu Fusquinha lá no retorno ali do São Francisco, perto até do PROCON, e aí eu vi, em dinheiro custa tanto, no crédito tanto. Falei, opa, eu me lembro que o doutor Duarte me disse uma vez que isso não poderia, só que aí ele me mostrou um papelzinho branco, que o presidente Michel Temer me fez o desfavor, pelo menos para mim, de, enfim, mas isso é outro assunto, né? Desfavor de colocar em vigor uma situação que vai de encontro vai prejudicar o dia a dia da população. Doutor Rômulo, é possível hoje ser cobrado um valor, por exemplo, na bomba em dinheiro e outro valor em crédito, no cartão de crédito? Fidelix, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa situação específica não se trata só da bomba, mas sim do estabelecimento comercial como um geral, como um todo. Nesse tipo de situação, o que acontece? Como tu disseste, o governo federal, no apagar das luzes, editou a medida provisória 7.004 de 2016, em que prevê, na realidade, pela compra do mesmo produto, a depender da forma de pagamento, eles podem cobrar um valor diferenciado. Simplesmente isso. Na verdade e na realidade, Fidelix, isso foi feito com um fundamento sobre o quê? Dizer que, para estimular a economia, no caso, reaquecer a economia, no caso de estimular o comércio em dinheiro, e na segunda, como terceiro viés, pela possibilidade de quê? De incentivar, no caso, o comércio a diminuir o valor dos produtos que foram colocados à posta. Mas, como minha opinião com relação a esse tipo de serviço, a lei não serviu para o fim que foi proposto. E te falo por quê. Te dou 3 situações específicas como resposta. A primeira é que, nesse tipo de situação, dificilmente o comércio passa para o consumidor o desconto real do valor que vai ser mesmo na compra em dinheiro. Então, já vai levar alguma vantagem nesse tipo de situação. A segunda é que abriu a possibilidade, no caso da compra principalmente de crédito, e quem trabalha com cartão de crédito, do comércio cobrar valores vultuosos, exacerbados, já que não impôs qualquer tipo de limite para tanto. E o terceiro viés é que, nesse tipo de situação, quem não tem o dinheiro, ainda mais como nós estamos nessa economia, que todos sabemos a crise que nós enfrentamos, quem não trabalha com dinheiro em mãos ou com cartão de débito, vai ter dificuldade de comprar qualquer tipo de produto por um valor que seja um valor razoável, já que ficou ao arbítrio do estabelecimento comercial colocar o valor que porventura se acha como devido por determinado produto. Então, na verdade, o que eu acho que essa medida provisória, quando foi criada, na verdade, ela incentivou a abusividade em desfavor do consumidor. Perfeito.
Entendeu? Eu acho que é esse o meu ponto. Doutor Duarte, eu percebo e lhe acompanho nas redes sociais e vi que vocês fazem ações efetivas, principalmente no meu caso, em postos de gasolina. Fizeram até agora uma medição na qualidade do combustível recentemente em um posto e também percebi que vocês batiam muito forte nessa situação, em 2 valores e tal. Como é que fica agora? Essa questão é um verdadeiro retrocesso jurídico e mais um retrocesso jurídico. Infelizmente, sobre a argumentação, sobre a falsa argumentação de que vivemos um momento de crise econômica no país, direitos sociais, direitos constitucionais estão sendo vilipendiados. Então, é muito importante que o cidadão tenha ciência de que nós não devemos abrir mão de direitos sociais, não devemos abrir mão do social em prol do capital. O social e o capital devem andar juntos, pois um depende do outro. Essa medida, ela de fato é um grande retrocesso e é muito importante que o consumidor perceba que ele detém o poder de compra. É o consumidor que decide quando, onde, o que, como comprar. Então, se ele tem um estabelecimento que faz essa diferenciação de valores, que de fato vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente o artigo 39, inciso 5 e inciso 10, através de uma medida provisória está sendo regulamentado isso, então a hierarquia das normas está sendo respeitada, como pode uma medida provisória se sobrepor a uma lei federal, Perfeito. é mais uma medida, como por exemplo resoluções da ANS, a ANP, a ANAC, são resoluções, a ANEEL, que acabam se sobrepondo a leis federais, então nós estamos vivendo um momento muito complicado no nosso país. E por isso que é importante empoderar o consumidor, para que se naquele estabelecimento ele faz diferenciação de valores, ele abasteça em outro estabelecimento que não faz. A partir do momento que o consumidor deixar de abastecer naquele posto, deixar de ir naquele comércio onde só aceita dinheiro, onde faz diferenciação de valores e se destina a outro estabelecimento, pode ter certeza que ele vai mudar a política comercial da sua empresa para poder atrair o consumidor, pois, repito, é o consumidor que tem o poder de compra. Essa diferenciação, como o Romulo muito bem falou, ela acabou que ela não atingiu a sua finalidade. Eu até desconfio da finalidade. A finalidade talvez seja dar mais liberdade ainda para o empresário e retroceder nos direitos sociais. Por isso que o consumidor deve ficar atento, verificando se de fato aquele desconto ele está sendo repassado. Um ponto que eu acresceria a essa legislação seria informar de forma clara e precisa o valor ao consumidor. Quanto aquele empresário adquire aquele produto, aquela matéria-prima, qual é o valor, o percentual para a utilização do cartão de crédito. Lembrando que o consumidor está sendo onerado 3, 4 vezes na mesma situação, porque quando você tem um cartão de crédito, um cartão de débito, pode ter certeza que você paga por aquela facilidade, você paga por aquela segurança. Então, além de pagar a taxa do cartão, você agora está tendo que pagar os custos empresariais para manter aquele atrativo ao consumidor, o que é, repito, um grande retrocesso. Perfeito. Bom, quero agradecer a presença desses dois, como eu costumo brincar, né? Monstros do saber. Doutor Rômulo, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Justiça em Ação. Eu agradeço, Fidelix, a oportunidade. E doutor Duarte Júnior, obrigado pela presença, primeira vez aqui no Justiça em Ação, dizer que o programa está de portas abertas e parabéns pelo excelente trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para poder colaborar com o seu programa e, é claro, receber também as orientações, as denúncias, para que nós possamos cada vez mais tornar o PROCON um órgão presente na vida das pessoas e um órgão ainda mais eficiente atendendo às demandas dos consumidores. Vou de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.